A abdominoplastia hoje ela não existe sem lipoaspiração. Doutor Daniel, qual a diferença entre lipoescultura e abdominoplastia? Será que eu preciso de uma lipo? Será que eu preciso da abdominoplastia e aquela cicatriz? Se essa é a sua preocupação, se esse é o seu receio, chegou o momento da gente esclarecer isso para você, então é óbvio, senta aí para você entender um pouco mais desse universo. Lembrando você aqui, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais 10 anos de carreira, quase inteiramente focado em cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Sou presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos, ABAPS, uma associação internacional de cirurgiões plásticos experts, e também sou fundador da maior plataforma de ensino em cirurgia plástica do planeta, ou Inova Plástica. Certo, meus queridos? Então, óbvio, agora é o momento que tem algo que só você pode fazer para que essa informação chegue cada vez mais longe, que é curtir, comentar e clicar no sininho para receber 100% das notificações desse canal e sim ficar cada vez mais por dentro daquilo que existe de mais avançado e última geração em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Certo, meu povinho? Agora sim, enquanto vocês curtem, compartilham, clicam no sininho, eu vou aqui, roda a vinheta. Bora, meu povo! Bom, vamos lá. Abdominoplastia ou lipo? Esse é um questionamento que a maioria dos pacientes passam, se questionam, tem receio porque muita gente quer fazer lipo, muita gente às vezes quer fazer abdominoplastia e tem medo da lipo. É uma loucura. Mas vamos entender um pouco porque, olha só, indicação de cirurgia, uma coisa que eu sempre digo para os pacientes, indicação de cirurgia é igual número de sapato. Se você eventualmente calça um sapato 38, você pode encanar do jeito que você quiser, que você gostaria de vestir um sapato 36. Não vai dar certo. Vai apertar teu pé, vai esmagar o pé, vai sangrar, vai fazer calo. Não vai dar certo. Cirurgia mal indicada é a mesma coisa. Se você eventualmente precisa de abdominoplastia e você indica uma lipo, você vai só se incomodar até fazer o que precisa ser feito. E vice-versa, certo? Então, o mais importante é a indicação estar correta e o teu cirurgião ter experiência tanto na indicação quanto na execução de alto nível daquelas cirurgias que você está se propondo a fazer, certo? Então vamos entender um pouco mais. De um lado a gente tem a lipo, de outro lado a gente tem a abdominoplastia. Olha só, a gente está olhando para extremos. Aquele paciente, digamos, ideal para uma lipo HD, aquele paciente que é o paciente, digamos assim, modelo de uma lipo HD. Aquele paciente jovem, talvez ali com 20 e poucos anos, tem gordurinha localizada, pele dura, aquele paciente que eventualmente tem aquele culotezinho ou tem aquela gordurinha na cintura, mas tem a pele bem durinha e não tem gordura visceral. Quer dizer, o abdômen é até relativamente plano, mas tem lá as gordurinhas localizadas, tem a pochetinha, mas não tem flacidez de pele. A pele não fica balançando tanto quando eventualmente se movimenta. Esse tipo de paciente é o paciente ideal e que vai se beneficiar muito de uma lipo HD, por exemplo. E é o tipo de paciente que nenhum cirurgião do planeta vai indicar abdominoplastia porque não tem como, não cabe realizar abdominoplastia num caso como esse. Agora vamos olhar para o outro extremo oposto, aquela indicação clássica ideal de abdominoplastia. A gente tem aquela paciente que já teve 3, 4 filhos, tem muita flacidez de pele ou teve, por exemplo, uma gestação gemelar, né, e tem muita flacidez de pele, estria para todo lado, tem hérnia umbilical, né, tem aquele avental já que dobra. É o tipo de situação que nenhum cirurgião em sã consciência vai indicar lipo, porque não fica bom e muitas vezes não dá nem para executar tecnicamente falando. Então o que acontece? O detalhe está nos tons de cinza, tá? Digamos, as indicações que estão entre esses extremos. E aí a gente vai precisar muitas vezes conversar com o paciente e tentar entender aquilo que ele quer priorizar. Óbvio, muitos a gente vai indicar abdominoplastia, outros a gente vai indicar lipo, sempre tentando fazer os ajustes e explicando para o paciente aquilo que eventualmente pode estar dentro do ideal ou não está dentro do ideal, e aí a gente vai ajustar nossa expectativa de acordo com aquilo. Então, o que é mais importante? Você entender desses extremos e saber, pelo menos tentar entender qual é o seu número de sapato, qual é a sua indicação correta de cirurgia, certo?
Então, se você eventualmente tem necessidade ou a indicação de fazer uma abdominoplastia, não adianta inventar outra coisa que não vai dar certo. Não vai dar certo. E vice-versa, se você não tiver pele suficiente para uma abdominoplastia e você quiser forçar por qualquer motivo que seja uma abdominoplastia, também não vai ficar legal e não vai dar certo. Entende? Então, assim, é óbvio. Agora tem um detalhe importantíssimo. Mesmo que a gente diga e a gente fale abdominoplastia, a abdominoplastia hoje ela não existe sem lipoaspiração. Então, é basicamente sempre dois procedimentos juntos, uma lipoabdominoplastia, e à medida em que a lipoaspiração ela evoluiu tecnicamente, ela, digamos, migrou para a lipoaspiração de alta definição, a gente migrou também a lipoabdominoplastia para uma lipoabdominoplastia de alta definição. Agora, entenda, quando a gente diz alta definição, não quer dizer gominho no abdômen o tempo inteiro, mas sim um abdômen com aspecto mais atlético, uma definição mesmo que seja básica, moderada, mas que não seja aquele abdômen plano demais que se denuncia, que se olha e sabe que é plástica, porque não fica natural. O desenho, o contorno da musculatura deixa o aspecto mais natural, deixa o aspecto menos artificial, certo? Agora é óbvio, qualquer cirurgia mal executada vai soar artificial, qualquer cirurgia mal executada vai talvez não ficar tão agradável ao olhar. O mais importante é que seja o mais bem executada possível. Você também se cuide, porque as coisas se complementam e se conectam muito, tá? Tanto o teu cuidado quanto a execução do cirurgião. Então é óbvio que é mais importante você aqui entender exatamente o que você precisa, né? Como eu disse a você, se você tem afastamento da musculatura, frouxidão da musculatura, não adianta, você precisa da abdominoplastia justamente para corrigir. Poxa, doutor, só dá para corrigir o músculo se for pela abdominoplastia? Não, hoje a gente tem variantes. Por exemplo, a abdominoplastia com cicatriz reduzida, você pode fazer tudo pela cicatriz da cesárea, desde que não tenha flacidez de pele. Se tiver problema só no músculo, sem flacidez de pele, você está entre os tons de cinza. E aí a gente vai ajustar a indicação, entende? Então o detalhe aqui está justamente nesse ajuste fino da indicação entre os tons de cinza, entre o extremo do clássico da lipoescultura ou da lipo HD e o extremo do clássico da abdominoplastia ou lipoabdominoplastia. Certo, meus queridos? Ficou um pouco mais claro, fica mais fácil entender que a partir desses extremos a gente tem as variantes, os tons de cinza, e aí a gente vai conversar e muito provavelmente você vai estar nesses tons de cinza. Talvez ali, vamos supor, 30% estão nos extremos clássicos, e aí o cirurgião, nenhum cirurgião vai ter dúvida, todos vão ser unânimes em dizer para você, ou precisa de uma coisa ou precisa de outra. Agora, para quem está muito no meio, nos tons de cinza, vão ter opções mais para um lado, opções para outro. Aqui fica uma sugestão, procure um cirurgião que utilize boas técnicas, as mais avançadas, e também utilize as boas tecnologias de retração de pele, porque ele vai te indicar aquilo que também vai funcionar bem incorporando essas tecnologias. Certo, meus queridinhos? Deu para entender? Se deu para entender, escreve aqui nos comentários "eu entendi", e caso queira agendar sua consulta com a nossa equipe, comigo pessoalmente, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para falar diretamente com a minha equipe, certo? Cirurgias em Londrina, cirurgias em São Paulo e também as consultas online aí em todo lugar do planeta, desde que tenham boa internet. Certo, meus queridinhos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Agora sim, valeu!